Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento SOS. Momento este para falarmos sobre uma parte importante do presente e do futuro do futebol brasileiro. Recurso técnico para alguns, complementação de elenco para outros, fonte de renda para quase todos os clubes. As categorias de base são uma parte importantíssima hoje do contexto do futebol brasileiro. Investimento e a utilização da base são elementos estratégicos do ponto de vista administrativo de todos os clubes hoje. Os seus ativos, seus maiores ativos, além dos seus próprios torcedores, acabam por se tornar aqueles produzidos e formados dentro da sua própria casa. Dentro desse contexto, para visualizar sob a perspectiva de principalmente um time de Série A do futebol brasileiro, ainda alçando voos maiores, e para entender como esse processo se dá na sua essência, lá das categorias mais precoces até o profissional, está de volta conosco hoje um grande amigo e, além de tudo, um notório saber que já esteve aqui conosco. Chegou o cara pontualmente. Ciro Leães, técnico de futebol, agora inclusive coordenador da base do Juventude. Meu amigo, boa noite, antes de mais nada, né? Eu gosto desse teu cavanhaque, Pablo. Eu fico impressionado. E eu queria entender, inclusive, o seguinte: tu quer baixar a câmera ou tu quer focar o teu cabelo? Que eu não sei o que tá pior. Não, eu tô... O meu cavanhaque ou o teu Eu cabelo? tô sem... Pô, tu acha que meu cabelo é ruim, né, cara? Pô, vamos ver assim. Aí... Agora ficou um legal. pouquinho melhor. Teu rosto, pelo menos, já ajudou. Beleza. E aí, E aí, Pablão? meu velho, tudo bem? Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Em Obrigado de novo aí Caxias? pelo Em espaço. Caxias ou em Porto agora? Caxias? Tô em Caxias aqui, direto. Que maravilha. Direto. Bom, meu velho, vamos começar então, já direto e reto. Eu quero crer que o pessoal que aqui está entrando já te conhece, né? Pelo que eu estou vendo aqui, boa parte já aqui esteve nas nossas lives. Primeiramente, meus parabéns, né? Meus parabéns por mais essa conquista aí na tua trajetória. Só que acredito que todos que te conhecem ficaram com aquela pulguinha atrás da orelha. O que o técnico Ciro fez, ou por que o técnico Ciro acabou indo para a coordenação da base do Juventude? Qual foi o desafio? O que te moveu a esse novo desafio? Sabe, Pablinho, primeiro te agradecer mais uma vez pelo espaço aí. Tu é um cara que tá cada vez mais dominando as redes sociais aí, né? Um influencer, digital influencer. Com um cavanhaque fantástico. É, inacreditável. Até acho que esse teu cavanhaque é pintado, mas enfim, vamos seguir em frente. Ô, Pablo, na verdade, o que acontece, cara? O futebol, ele, pra mim, ele... Tu me acompanha há bastante tempo. O futebol sempre esteve presente na minha trajetória profissional, sempre me proporcionando muitas oportunidades, cara. Então eu sou muito grato a esse esporte. Eu sou muito grato ao Charles Miller, né, na verdade, que trouxe esse esporte pro Brasil. Ó, o Adilson Batista ali, ó, acompanhando, viu? Grande Capitão América. É melhor ele sair, senão daqui a pouco a gente já chama ele também para confusão, aí para ele falar mal de ti. Grande Capitão América, um grande abraço. Então, seja bem, mestre. Tá bem, já tá bem melhor, graças a Deus. Então, Pablo, e sempre essas oportunidades que apareceram para mim, elas sempre trouxeram, todas elas, alguma particularidade muito própria, né? Ou de algum desafio mais pessoal, ou da realização de algum sonho anterior, né? Eu vou te dar alguns exemplos, né? Quando eu trabalhei por 2 temporadas no Oriente Médio, eu estava naquele momento realizando um sonho profissional, que era um objetivo profissional meu, de ter experiência naquela região do mundo, né? Eu sempre quis trabalhar no mundo árabe, né? Lá em 2004, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no profissional do Grêmio com o meu amigo
Adilson Batista, eu ali estava realizando também um sonho pessoal de estar trabalhando no futebol profissional, né? Lá em 2007, quando eu fui convidado pelo, infelizmente, recentemente falecido presidente Dirceu Castro, do Cruzeiro de Porto Alegre, para ser o treinador do profissional do Cruzeirinho, eu estava realizando naquele momento o sonho de ser um treinador profissional. Então, eu sempre coloquei, Pablo, eu tentei colocar para mim os lados emocionais e comportamentais e atitudinais que cada um dos desafios me apresentava. Esse desafio que o Juventude me apresentou, ele também no primeiro momento... Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo meio mal aqui. Eu tô te ouvindo super bem. Peraí. Só um pouquinho. Vamos ver. Num primeiro momento, eu pensei bastante, porque de fato era uma função um pouco diferente daquelas que eu havia sempre exercido. Mas teve algo que me tocou muito, assim, por esse lado comportamental, Pablo, que foi a possibilidade de, na prática, realmente conseguir fazer a diferença em um processo importante, que é a categoria de base. Processo esse que eu sempre tive uma avaliação pessoal muito definida enquanto profissional que recebia esses jogadores lá na categoria profissional, né? E exercendo uma função de coordenação técnica diretamente no campo, no vestiário, trabalhando com as comissões técnicas, eu vi a possibilidade de crescer profissionalmente no sentido de vincular também o meu nome profissional a um trabalho de qualidade técnico. Tanto é que foi uma das, talvez a única ressalva ou imposição, ou queiram chamar de qualquer coisa, que eu coloquei para o clube, que é que eu não abria mão de estar no campo, né, de estar no dia a dia das equipes, e que eu jamais iria exercer uma função administrativa atrás de uma cadeira, de uma mesa. E na prática eu tenho conseguido executar isso de uma forma boa, tenho me sentido bem, tenho conseguido colocar no dia a dia muitos conceitos de trabalho. Então a resposta é essa: porque o técnico Ciro hoje aceitou ser coordenador, porque de fato eu vi uma possibilidade de fazer um trabalho técnico importante e, de fato, eu entendo que neste momento fortalecer o meu nome junto a um trabalho de excelência técnica certamente também pode beneficiar o meu nome enquanto profissional. Em uma situação, cara, como treinador profissional, ou com a tua experiência, lastro aí de treinador profissional, o que isso ajuda no olhar, tanto no processo formativo do jogador, quanto dos treinadores das categorias de base que tu está junto no dia a dia? Eu tenho percebido, Pablo, que essa minha experiência no futebol profissional tem feito bastante diferença no dia a dia da base. Por quê? Porque por muitos anos eu era o cara que recebia esses jogadores formados na base para o seu primeiro treino na categoria profissional. E eu percebia deficiências, qualidades, excessos de determinados conteúdos, déficits de outros tantos conteúdos. Então eu entendi na pele, sofri na pele daquele profissional que precisava receber o guri pronto para utilizar. Eu sofri na pele as dificuldades de não ter um guri pronto. Então isso não foi uma nem duas vezes, foram ao longo de vários anos em vários clubes de ponta. Então, tendo este olhar sobre esse prisma lá de cima de quem espera encontrar algo, ou seja, eu trazendo o meu olhar da expectativa de quem recebe o jogador, eu consegui transferir para uma parte anterior do processo, né, e visualizar o processo sob esse ponto de vista, daquela expectativa. E eu acho que quando tem a expectativa, na verdade, do consumidor final, ou do cliente, né? Quem é o cliente nesse caso é a comissão técnica que recebe o jogador na categoria profissional, né? Que tem uma determinada expectativa. Tu sabendo o que o teu cliente, o que o teu aluno,
o que o teu consumidor quer, é muito mais fácil para que tu consiga organizar, sistematizar e preparar o teu produto, enfim, o teu serviço para ele. No nosso caso, hoje, considerando uma categoria de base, o produto são os jogadores formados, né? E o cliente, nós temos o cliente interno ou externo. O interno é quando ele é utilizado na categoria profissional e o externo é quando ele atende às expectativas do mercado, né? Então eu não tenho dúvida que foi bem legal isso, esse meu olhar do profissional tem ajudado bastante. Cara, vamos entrar numa parte, puxando primeiro pelo lado do profissional, vamos pegar o termo menino Neymar e vamos trazer isso lá para o contexto que hoje tu te encontra. É nítido e notório, tanto por parte da imprensa quanto dos torcedores, e aí eu vou colocar bem direcionado, os torcedores que não entendem ou que não sabem o dia a dia do futebol, que aí seria uma coisa para tu defender eles ou dizer que não, que também concorda, o tratamento muitas vezes paternalista com que é dado ao jogador de futebol aqui no Brasil. E isso, acredito eu, aí é ideia minha, tá? Acredito que isso já comece de uma certa forma de base. Isso não deve chegar no profissional e o treinador do profissional resolve tratar muitas vezes essa criatura como filho. A pergunta que eu tenho para te fazer, primeiro tu pode dizer que não concorda, óbvio, mas isto é um mal necessário ou seria um mal necessário para manter a cultura do vestiário intacta? Isso aí é uma coisa desnecessária? Ela é prejudicial, na tua opinião, essa cultura mais paternalista para um desenvolvimento profissional e até mesmo do cidadão? Qual seria a tua visão sobre isso? Eu acho que isso é muito verdade que tu traz. E eu acho que essa relação, essa percepção ou essa cultura paternalista, ela não é nem responsabilidade, por exemplo, somente dos treinadores ou das comissões técnicas. Eu já acredito que o processo ele tem uma origem diferente anterior. Se a gente verificar hoje, Pablo, a relação contratual e trabalhista do jogador de futebol, eu falo de lei, tá? O jogador de futebol ele é a parte mais protegida e mais assegurada do processo, né? Ele tem um contrato que é regido por várias leis, né? Por vários senões, né? Senãos, né? Vários, enfim, sei lá, eu já falei errado aqui. Tá bom, várias tá bom. situações, tá? E que ele tem claro que ele precisa render, mas ele tem uma certa estabilidade ou pelo menos direitos assegurados. Em contrapartida, esse mesmo jogador ele é dirigido e orientado e treinado por um grupo de profissionais que não tem nenhuma segurança jurídica nas suas relações de trabalho, né? Então, só por este fato legal, a gente já tem um desequilíbrio muito grande, né? E esse desequilíbrio ele traz leituras de ambiente, traz percepções por parte do jogador diferente, né? E que muitas vezes acredito que os próprios profissionais, por esta vulnerabilidade contratual, acabam também buscando uma aproximação talvez maior com determinados grupos de jogadores, enfim, para se sustentar em cima de também relacionamentos interpessoais. Essa é a leitura que eu faço, né? Acredito sim que que os meninos os guris da base, não do juventude, mas de categoria de base, eles na verdade nada mais são do que um reflexo do que acontece no mundo profissional, né? Então, se nós temos jogadores consagrados que têm determinadas atitudes no seu dia a dia, certamente esses meninos também vão reproduzir em algum momento essas atitudes, né? E se a gente tem um cuidado ou um mimo excessivo com aqueles jogadores profissionais, em algum momento, ou algum diretor, ou algum coordenador, ou algum treinador, ou algum empresário vai reproduzir esses mimos excessivos também na categoria de base. E aí eu acredito que é um ciclo assim que se renova e dificilmente tem fim, mas que, na minha opinião, é fortemente sustentado pelo enquadramento legal das questões contratuais, tanto de jogador quanto de comissão técnica. Já vão por essa linha, então. E como o coordenador da base
protege atletas, protege treinadores das categorias de base do risco empresários? Na verdade, se a gente disser que a gente protege, a gente ou está mentindo ou está com uma leitura um pouco enganosa do ambiente, né? Hoje em dia, do jeito que a gente vive, com todas as pessoas à disposição de todos a todo momento, tu não consegue proteger ninguém, na verdade. O que a gente faz bastante é um processo de orientação, de conversa, de comprometimento mútuo, ou seja, coisas que são do grupo ficam no grupo, combinações que são do grupo ficam no grupo, mas a gente sabe que o que acontece no treino de hoje, 10 minutos depois, já repercute em algum agente, em algum empresário, e certamente a gente é bombardeado por contatos e perguntas desse empresário com relação a coisas que aconteceram 10 minutos atrás de num treinamento. Isso não só na categoria de base, também no futebol profissional, em todas as relações. Então, na verdade, o que se busca fazer é se ter uma linha de pensamento, uma linha de conduta, né? Ser o mínimo, eu não digo flexível, porque ser flexível é importante, mas ser o mínimo volátil possível, né? Manter uma linha padrão de pensamento, de conduta, né? De combinações e, enfim, e tentar fazer com que cada um faça o seu melhor, porque é muito difícil a gente conseguir cercar tanto as pessoas quanto os meninos. Hoje em dia é realmente, Pablo, te digo que é impossível, cara, não tem como. Eu não sei se eu fico triste ou... mas eu acho que é a realidade, né, cara? Não tem muito como fugir disso. Um outro aspecto, aí já dentro da tua visão administrativo / técnica, a questão hoje, cada vez mais a gente vê no profissional os atletas chegando com, sei lá, 21, 22 anos, muitos deles já tentando cursar universidades, cursar... Aquela coisa do ensino já parece que começou a penetrar na cabeça dos nossos atletas de ter um pensamento pós-carreira e tudo mais. Eu volto agora para o nosso contexto, que é base. Como é que isso está funcionando na tua visão aí já no Juventude? Como é que isso está funcionando categorias de base no futebol brasileiro? A gente tinha uma época que o pessoal jogava e tinha aquela preocupação de tirar nota boa para continuar nas escolinhas. Mas uma coisa é escolinha, outra coisa é realmente quando já está em seleção de clube. Então, como é que isso funciona na tua visão? Isso contribui de alguma forma para um atleta com inteligência específica melhor? Vou usar dessa expressão. Eu acho, Pablo, que se a ideia e o processo for de verdade, eu acho que contribui muito, tá? Mas eu acho que tudo aquilo que é só para prestar conta ou só para conseguir determinado certificado ou licença, eu acho que não agrega muito, né? Via de regra, o que se vê hoje, né? Quando a gente tem meninos que fazem parte de equipes representativas, né? Eles já fazem parte de um processo seletivo muito mais excludente do que inclusivo, né? Então, por si só, eles já são meninos diferentes, por isso, né? E é claro que quando eles escolhem fazer parte de uma equipe de competição, eles têm isso ou como paixão, ou como objetivo de vida, enfim, né? E não vou te falar que a escola não sofre, claro que a escola sofre. E aí entra uma contrapartida que os clubes tentam dar para a formação desses meninos, que é baseado na organização dos departamentos de assistência social, do psicólogo, do nutricionista, das palestras de orientação, enfim. Porque efetivamente esses guris passam uma boa parte do seu tempo ou no clube treinando ou com o clube em viagens, representatividade de jogo, né? Mas eu acredito que o que se faz hoje não é o suficiente para que se tenha realmente assim um processo mais verdadeiramente impactado, né? Porque eu acho que várias coisas estão envolvidas nisso, Pablo. A cultura de que o jogador de futebol daqui um pouco vai ter uma vida um pouco mais fácil, acesso mais rápido, não vai depender tanto, não precisa estudar tanto. Por outro lado, a gente já tem um movimento bem legal de muitos guris e muitos jogadores profissionais buscando já fazer a faculdade, inclusive com faculdade à distância, facilita muito isso, né? O EAD. Eu vejo assim,
e eu vou te trazer uma experiência minha. Nós estamos no ano de 2001. Há 20 anos atrás, em 2021, há 20 anos atrás, em 2001, eu já estava trabalhando com futebol, na verdade, no meu primeiro ano, né? Ou seja, eu tô militando há 20 anos nessa empreitada. O perfil do jogador mudou completamente. Aquele jogador que em 2003, 2004 tinha muita dificuldade de... Na verdade, nem se tinha computador, nem laptop quase, né? Que tinha muita dificuldade de lidar com outras situações mais de inteligência ou eletrônica. Hoje, todos os jogadores têm o mundo na sua mão e têm acesso às melhores referências de todos os sentidos. Por exemplo, hoje tu não consegue mais enganar jogador nenhum em termos de treinamento, em termos de jogo, porque ele tem acesso pela internet aos melhores treinamentos, às melhores situações. Entende? Coisa que há 20 anos atrás, não estou dizendo que a gente enganava jogador, mas que a tua opinião enquanto profissional, ela era muito mais valorizada porque não se tinha todo esse acesso. O que nós fazemos aqui no Juventude? Nós temos um departamento de base que conta com um profissional da área da assistência social, né? Nós estamos agora lançando um projeto bem legal, Pablo, que eu já estou capitaneando junto com o pessoal da base, que o nome do projeto é Juventude do Futuro, tá? O que é esse projeto, cara? Nós estamos programando semanalmente encontros entre os nossos meninos, principalmente os do Sub-20, com celebridades esportivas que sejam exemplo de cidadania e sucesso profissional. Para te ter uma ideia, o projeto vai iniciar na terça que vem, aqui em Caxias, que nós vamos ter uma reunião desse grupo do Sub-20 com o Paulo César Tinga. Uma reunião... Foi o primeiro nome que me veio à cabeça, por acaso. Muito legal, o Paulo Tinga é um grande parceiro, vai estar aqui conosco, né? A nossa ideia é semanalmente a gente ter encontros com essas pessoas nesse perfil. Então a gente, por exemplo, para te ter uma ideia, nós já temos conversas com o Zé Roberto, com o Flávio Campos, já está confirmada a presença do Kaká, o melhor jogador do mundo, seleção brasileira. Estamos aguardando retorno, confirmação do Filipão, o Léo, zagueiro do Cruzeiro, o Fábio, goleiro do Cruzeiro, já confirmaram a presença deles. Então, tudo isso para trazer para esses guris depoimentos de quem passou por aquilo que eles hoje estão passando. Né? Quem pode dizer melhor para eles o que fazer com o primeiro dinheiro que se ganha, como não botar tudo fora, quando se cuidar mais, quais armadilhas que não pode cair, como cuidar do seu dinheiro, como ajudar a família, como pensar nos estudos. Se eles escutando isso de pessoas que sofreram a dor deles e chegaram lá, eu acredito que eles estarão bem mais abertos para absorver isso. Então é um projeto bem legal, começa semana que vem, cara. E eu acho que vai permear durante o ano todo aqui. Sensacional, cara. Não nem imaginava algo tão grandioso e bacana. Mas só 2 detalhes aqui, tá? Vamos lá. O amigo Alexandre Quemelo, Leque, colocou aqui. Lembro que o jogador é um ativo para o clube, isso influencia muito essa relação do tipo paternalista. Pode ser. Vamos deixar por aí. E aqui eu tenho que fazer um adendo, né? Já que tu tanto me sacaneia com o meu cavanhaque, o Josué, querido Josué Vieira, amigão de futebol de salão aqui da Várzea. O Pablo foi o melhor goleiro do salão da Várzea Porto Alegrense. Josué, valeu, Josué. E aí eu faço um parênteses, eu imagino como deve ser um jogo da Várzea do futebol de salão Porto Alegrense. Meu velho, isso dá uma live, mas posso te garantir que eu era o goleiro não sóbrio, o melhor da Várzea. Isso sim, não sóbrio, eu tenho certeza que eu era. Mas deixamos isso para um outro momento. Cara, agora vamos para a parte que eu sei que tu gosta muito, que é a questão tática. O futebol brasileiro durante anos, dito isso por torcedores, dito isso por comentaristas, dito isso por ex-jogadores que estiveram no futebol europeu, o futebol se manteve, o brasileiro, sempre muito alicerçado na questão de que éramos os melhores tecnicamente. E a questão tática sempre ficou muito em detrimento. Quando nós tínhamos exemplos de times de posicionamento tático, o próprio posicionamento que o Zagallo imprimiu em 70, com 5 camisas 10, posicionamento de retorno, marcação, mas ficando aí, eu não sou treinador aqui para comentar dessa forma.
tá? Como é que a gente faz para tentar recuperar esse tempo perdido? Porque nós já temos cada vez mais os jogadores, a tática que o europeu sempre buscou para tentar competir conosco. Hoje nós temos atletas tecnicamente muito bons, vindos da Europa, com um conteúdo tático, com uma inteligência tática que o nosso jogador ainda não tem. Como recuperar esse tempo perdido? É na base? É investindo lá atrás? Como é que o treinador Ciro e o coordenador Ciro enxergam isso? Eu acho que sim, eu acho que é na base. Eu acho que o local adequado para ter esse desenvolvimento é na base, né? Por alguns motivos. Primeiro, porque é onde tu tem mais tempo de trabalho com o mesmo jogador, né? A gente vê casos aí de jogadores que ficam na base de um clube por 6, 7 anos, né? Então tu tem muito tempo para desenvolver conceitos táticos, né? Segundo, porque seria o ambiente mais apropriado para que tu fizesse experimentações sem ter a obrigatoriedade de alcançar resultados de vitória, né? Enfim, mesmo que na prática a gente saiba que pode ser um pouquinho diferente. Vai né? vir isso depois. Enfim, mas de fato o que aconteceu, né? Realmente o futebol brasileiro é muito reconhecido pela capacidade individual dos jogadores, né? Por muito tempo esteve muito à frente dos demais em termos de conquistas, né? Até o momento que o resto do mundo percebeu que para sustentar, na verdade, para compensar uma qualidade técnica individual inferior, era necessário ter uma organização coletiva enquanto equipe. E aí se utilizou basicamente exemplos vindos do basquete e do handebol, tá? Em que se tem organizações muito detalhadas, e o handebol sabe muito melhor do que eu, em que o drible nestes dois esportes, ele, em função das organizações táticas, ele acontece muito menos, né? Então a gente olha uma Alemanha campeã do mundo em 2014, é isso? Né? Sem driblar ninguém. A gente olha uma Alemanha fazendo 7-1 no Brasil sem ter uma vitória pessoal num confronto de 1 contra 1. Por quê? Porque se entendeu em algum momento que não era mais necessário ter o confronto direto de 1 contra 1. E onde é que se dá boa parte do sucesso da técnica aplicada? É no drible, é na superação do adversário, é no duelo 1 contra 1. Então, esse tipo de técnica aplicada, mais relativo à forma de tu individualmente transpor o teu adversário, ela foi substituída pela técnica que unia integrantes de uma equipe, ou seja, o passe. Então hoje a gente vê jogos com muitos passes de qualidade e passes seguros, né? Professor Carson, um grande abraço, professor Carson. O cara está por aí, ó. Olha aí! Abraço, mestre! E em detrimento do drible, da condução, do 1 contra 1, né? E aí a gente viu e sofreu na pele, sentiu a chegada das demais seleções. Por muito tempo, o Brasil entendeu, acreditou e se acomodou nesta falsa verdade de que para se ter um bom futebol era suficiente uma boa técnica individual. E sempre se disse que o jogador brasileiro é o rei da criatividade porque joga no paralelepípedo, porque joga no terreno baldio, porque joga na areia, que não sei o quê, porque a maioria da população é pobre e fica jogando o dia todo. Bom, sempre se vinculou a capacidade técnica individual com esse tipo de prática. A Europa nos mostrou que a gente consegue formar jogadores altamente técnicos em grama sintética. Ou, por exemplo, ou o De Bruyne jogou no paralelepípedo e de pé descalço. Com certeza não. Ou o Modric jogou em terreno baldio. Ou eles foram formados dentro de laboratórios com grama sintética. Né? Então, em algum momento, a gente se deu conta que ficou para trás. E hoje, o que a gente busca fazer? E é um desafio.
a gente busca, não diria recuperar o tempo perdido, porque eu acho que é irrecuperável o tempo que se perdeu. Eu acho que a gente busca, dentro do nosso tempo, vencer algumas etapas, tá? E aí a gente tem algumas barreiras importantes. Primeiro, a formação verdadeira de treinadores é um problema no Brasil. É um problema. Discutimos isso Tá? antes. A gente ainda realmente não tem uma linha definida e aceita e discutida de formação. Nós não temos. Eu estou participando atualmente da licenciada CBF e... eu vou falar porque eu não tenho medo dessas coisas, mas não vejo uma linha de início, meio e fim assim, de pensamento. Eu vejo aulas interessantes, boas, mas pouco conectadas umas com as outras. Né? Acho isso um problema. A ausência de uma metodologia definida. Então a gente acaba não tendo, na sua maior parte dos profissionais treinadores, uma certeza do que fazer, uma certeza que lhe dê um pouco mais de segurança no que fazer. Num segundo momento, a gente também tem a barreira do entendimento tático por parte dos jogadores. Que o entendimento tático está diretamente relacionado a uma questão cognitiva, a uma questão de inteligência pessoal, que nós sabemos que somos educadores físicos, que é impactada pela nutrição nos primeiros anos de vida, pelas experiências tanto motoras quanto cognitivas que se teve na infância, como uma boa alfabetização, ou um período pré-alfabetização rico. Então a gente tem esses problemas estruturais no país enquanto país, que certamente se remanifestam, inventei uma palavra, se remanifestam no esporte. Né? Então acho que essas são as nossas principais barreiras. Né? A partir do momento... Por que a gente... Tu me deu brecha, eu vou falar sobre isso. Por que a gente está vivendo uma onda de treinadores estrangeiros vindo para o Brasil? Por que os nossos clubes, os mais ricos, os mais de ponta, estão entendendo e aceitando e buscando treinadores estrangeiros? Tu sabe por quê? Eu prefiro não comentar para não ser indelicado. Eles estão fazendo isso porque eles acreditam que os treinadores estrangeiros são melhores do que os brasileiros. Certo? E são? Todos esses treinadores estrangeiros, sendo melhores, sendo iguais ou sendo piores, eles vêm para cá com uma questão que realmente os faz diferentes. Eles vêm com uma formação em entidades ou confederações que têm esclarecimento sobre perfil de trabalho, metodologia de treino e início, meio e fim. Isso sim. Tá? Agora, se eles vão ser melhores individualmente do que nós, só por isso, só o tempo dirá. É como tu sair de uma faculdade muito renomada, Pablo, e entrar no mercado de trabalho e disputar a mesma vaga com um profissional de educação física, que é o nosso caso, que fez uma outra faculdade. Normalmente a gente sempre diz assim, né? Faculdade de Educação Física e EAD. É o que eu digo também. Tu vai lá, tu faz a faculdade na URGS ou no IPA, como eu fiz lá e coisa e tal, e tu vai disputar com um profissional, nada contra, mas que fez toda a faculdade de Educação Física em EAD. Se eu sou o cara que contrato, eu vou olhar com mais carinho, certamente, aquele que se formou no IPA ou na URGS. E a mesma coisa que tem acontecido neste movimento de treinadores estrangeiros aqui no Brasil. Porque, de fato, nós temos boas ideias de treino, nós temos muito boa vontade. Agora, estamos respaldados enquanto organização? Eu acredito que ainda não. Então, eu acho que o que a gente tem para vencer essa barreira do desenvolvimento tático, Pablo, para encerrar essa parte, é o seguinte. Se nós tivéssemos no nosso país diretrizes táticas do nosso perfil de jogo, a gente teria uma formação de jogadores mais padronizada, a gente teria, inclusive, a própria CBF capitaneando o processo de formação de jogadores. Por que nós não podemos ter no nosso Brasil, em cada região, não precisa ser em cada estado, por que a gente não pode ter em cada região um centro de formação de jogadores da CBF? Com uma metodologia de formação de jogadores do Brasil. Por que nós não podemos fazer isso? Não é por falta de dinheiro, não é por falta de espaço,
não é por falta de profissionais, é talvez por uma falta de vontade ou política divisão, né? ou divisão. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos todo o processo de formação de jogadores sob responsabilidade dos clubes. Cada clube com a sua realidade financeira, cada clube com a sua forma de jogar, com o seu gosto por um determinado tipo de jogo. E aí a gente tem a salada de frutas que é no Brasil, uma inexplicável ausência de padrão de formação, em que tu não sabe qual jogador que tu forma, porque a gente não sabe qual é o futebol brasileiro. A grande verdade é essa. Só para não perder aqui, duas perguntas que se passaram aqui para nós. Quais os pontos fortes para serem destacados da formação do Clube Juventude, do processo de formação? E, no caso, falar sobre o quanto a família é, se tu acredita, claro, né, importante para a formação do atleta e de que forma o Juventude pode ampliar ou está ampliando essa importância. Deixa eu dar uma lida aí nos comentários. Aí, primeiro, o professor Carson tá falando muito bom aí. Não sei se o Carson não escutou mesmo, saiu e voltou, né? Às vezes a gente sai e volta e diz ali. Tudo bem. Obrigado, professor. Tem um rapaz novo aqui também, Flávio Oliveira, também mandou um abraço para ti aqui. Pô, Flavinho, preparador físico do Corinthians, cara. Isso a gente já sabe. Pô, meu irmãozaço, meu amigaço, tá sempre aí me ajudando. Nossa, o Flavinho é 10. Já foi reconhecido pelo pessoal aqui da live, inclusive. Fez o Grêmio correr muito em 2006, 2007. O Flavinho é dos azuis também. O Flavinho é azul, eu sei disso. O Cláudio Rodrigo aqui está dizendo: esse citado pelo professor Ciro, devido ao Brasil, é um país continental, se encaixaria perfeitamente. Obrigado, Cláudio. Concordando comigo, hein, Cláudio? Que coisa, hein? Ó, esse modelo que tu fala de centros de treinamento é um modelo que, para ter uma noção, a União Soviética, com a pobreza que se tinha na época, fazia para o seu centro de treinamentos em toda a Rússia, toda a Ucrânia, e aí se tinha essa seleção. Mas aí é muito longo, mas é um processo muito fácil de fazer por parte do governo. Tu imagina para uma entidade como a CBF fazer isso. Seria... Pablo, em 2004, quando nós éramos colegas de mestrado na Espanha, eu estendi uma viagem minha à Áustria para fazer um intercâmbio com um clube de futebol. E lá eu fiquei algum período muito interessante lá, e eu visitei centros de treinamento, centros de formação de atletas. Cara, Áustria, 15 anos atrás, mais um pouco. Centros em micro-regiões, tá? Em que os melhores alunos, atletas das escolas eram direcionados para esse centro e faziam todo o desenvolvimento de todas as capacidades físicas consideradas aquelas básicas e indispensáveis para a prática de qualquer exercício, de qualquer esporte, porque mesmo com a particularidade de cada esporte, a gente tem manifestação de força, de potência, de resistência, de velocidade, de coordenação, enfim, né? Em que nós tínhamos ali jogador de basquete, com de vôlei, com de futebol, tudo treinando essas capacidades básicas. Jogadores com 9, 10, 11 anos de idade, né? 15, 16 anos atrás. Dá para fazer. Nós que temos uma particularidade aqui no Brasil, principalmente o pessoal da área de educação física, de fazer chover com os recursos que a gente tem. Cara, se a gente consegue formar atletas no SET, consegue formar atletas no Ramiro Souto, nós não precisamos, não requer uma estrutura de Granja Comari, requer uma vontade política, ideológica e metodológica de formação, né? E de se assumir. Qual é a identidade do futebol brasileiro? A identidade do futebol brasileiro é um futebol baseado na individualidade? Tudo bem, não tem problema. Então se traça uma metodologia de formação continuada de atletas, em que na qual esses atletas vão se formar no sub-20 altamente capazes tecnicamente. Agora, o que nós temos hoje é cada clube faz de um jeito que se entende mais adequado, ou pela região que se encontra no país, ou pelos parceiros econômicos, ou pelo tipo de jogo que a torcida gosta, ou pela cabeça dos treinadores da base que lá estão, e eu vou falar sobre isso em seguida. E a gente tem, na verdade, uma grande incerteza sobre quais talentos a gente vai formar. E aí a gente
começa a chegar na seguinte situação. Se forma muito menos do que se poderia. Muito menos do que se poderia. Mas eu quero falar um pouco mais aqui de quem está falando aqui, ó. O Rafael Souza, grande amigo meu, grande professor Ciro, ele está falando. Deixa eu ver quem mais falou aqui. Flavinho Oliveira, Maurício Massari também, um abraço. Mas com relação à formação, é o que eu penso, tá? Mas eu não falei sobre a formação do Juventude, né? Tu quer me refazer aquela pergunta? Não, é para tu comentar sobre quais seriam os pontos a serem destacados do processo de formação do Juventude, que o Juventude é um notório clube, e a questão da família. E a questão da família, da importância da família. Vamos começar pela família. Cara, família é pilar, né? Pilar, base de tudo, né, cara? Não tem jeito, né, cara? Não só no âmbito do futebol, mas da vida toda. As pessoas que têm um alicerce familiar, elas suportam melhor os altos e baixos do dia a dia, suportam melhor frustrações, enfim, se contém um pouco mais no sucesso. Cara, a família é tudo. Não tem. Indiscutível a importância da família. Indiscutível. Tá? E o Juventude trabalha isso? Como Cara, trabalha? Na medida do possível, sim. Né? Principalmente com o Departamento de Assistência Social. Mas não é um trabalho fácil de ser realizado. Né? Famílias de jogadores, muitas das famílias não são da cidade, jogadores são de fora, porque são capitães, são selecionados para vir para Caxias. Então, o trabalho realmente é um pouco mais centrado no menino em si. Né? Agora, o que a gente faz hoje, falando sobre treinamento, que eu vejo como algo que está sendo um diferencial e que vai nos trazer frutos interessantes, tá? Desde o momento que eu cheguei aqui no Juventude, eu cheguei também com a incumbência de iniciar um processo interno de identificação do perfil de modelo de jogo e de jogador a ser formado pelo clube e de descrever um processo organizado, lógico, que unisse todas as diferentes categorias num processo sequencial que entregasse lá no final do momento um jogador melhor. Basicamente isso. Tá? E para isso, algumas coisas de pronto eu já consegui mexer junto com o pessoal que trabalha comigo, das comissões técnicas todas, né? Que foi um ponto bem importante, Pablo. Todas as nossas sessões de treino, que nós chamamos aqui de unidades de treino, elas têm o primeiro bloco destinado, independente do dia, se é pré-jogo, se é pós-jogo, se é competição, se não é competição, o primeiro bloco destinado para o treinamento do desenvolvimento técnico individual. Treinamento analítico de técnica individual. Por quê? Porque entendo que, independente de componentes táticos e estratégicos, o futebol depende ainda de uma boa técnica aplicada. Essa técnica pode ser um bom passe terminal, um bom chute, um bom desarme, um bom cabeceio ou um bom drible. Mas eu não acredito naquele processo de formação que só estimula o jogador a agir e reagir rapidamente e a escolher o que fazer o mais rápido possível. Eu não acredito só nisso. Eu acredito que isso é muito importante porque condiciona o jogador a ter uma ação e uma reação rápida em curto espaço, em estar na dinâmica do jogo, mas essencialmente, quando a bola cair no pé dele, ele tem que ter condições de aplicar a técnica de forma apurada. E isso eu só formei essa opinião porque lá no profissional, durante todo o meu período de profissional, eu recebi a maioria dos jogadores da base com muita deficiência técnica, mas muito capazes de agir, reagir, deslocar em pequeno espaço. Por que isso, Pablo? Porque desde 2005 nós sofremos um processo de impacto, nós fomos impactados com a chegada das teorias portuguesas do treinamento do futebol. A periodização tática, o treino sistêmico, essas conversaiada toda, tá? Fez com que a gente, naquela época, e eu falo de carteirinha, porque eu estava trabalhando naquela época, eu senti na pele essa dor. Eu senti na pele essa coisa, o que a gente está fazendo está errado, agora vale o que os portugueses estão fazendo. Eles vieram com a seguinte ideia. Tudo que acontece no jogo, aliás, eles vieram com a seguinte ideia. Todas as capacidades dos jogadores se manifestam de forma conjunta no jogo. Portanto, o treinamento tem que proporcionar que todas as capacidades
do jogador se manifestem de forma conjunta, porque não adianta se manifestarem de forma segmentada se no jogo elas vão precisar atuar de forma conjunta. Um reflexivo. Na teoria, ótimo, beleza, show de bola, palmas na teoria. Fomos para a prática em 2005, o que todos nós fizemos? Paramos de treinar o segmentado, o analítico, o recortado, e começamos a pensar só em atividade que envolvesse tudo. E fizemos o quê? Minijogo, 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 minijogo. 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6, 4 contra 4, 5, 5, 5. Muito, 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 muito. Porque naquele momento, Pablo, o minijogo aparecia como uma atividade que proporcionava a manifestação conjunta de todas as capacidades no treino. É claro que o minijogo evoluiu muito. Mas esse advento dessa decisão metodológica natural fez com que a gente abrisse mão de trabalhar a técnica individual específica na base. Se passou a destinar a parte esmagadora do treino, em termos de tempo, para mini-jogo, ação, reação, tomada de decisão, ação, reação, tomada de decisão, ação, reação, tomada de decisão. E não se treinou mais o que fazer com a bola no pé de forma boa. O que eu faço quando eu tenho que dominar ela? O que eu faço quando eu tenho que dar um chute colocado? Ah, mas eu sei. Agir, reagir, tomar decisão. Agir, reagir, tomar decisão. Tá, mas calma. E a minha técnica? Mecanizou então, total o esporte. Então a gente ficou com um gap de trabalho técnico em que a gente percebe, Pablo, um gap de 10, 12 anos, uma ausência de jogadores formados com alta capacidade técnica. A gente percebe jogadores formados com maior ênfase em velocidade, em outras questões, ou em sprints, em resolução rápida de situações, mas necessariamente não jogadores altamente técnicos. Aí eu te faço uma pergunta. De que vale um jogador que age, reage e toma a decisão correta rapidamente, mas que na hora de aplicar o gesto motor para reproduzir essa decisão técnica que ele tomou, ele não tem a técnica apurada? Então, o que nós temos hoje aqui no Juventude? Toda unidade de treino tem o primeiro bloco dela de desenvolvimento da técnica individual. Isso a gente não abre mão de entregar um jogador ao final do processo com alta capacidade de gesto técnico, que a gente acredita ainda que isso faz a diferença. Que agora fiquei viajando e pensando em várias situações, mas deixemos essa parte. Vou apelar para uma situação nossa, questão como professores, tá? Há algumas correntes de quando a gente, como professor, visualiza que um aluno não sabe divisão, a gente sabe que existe, lá na escola, a gente sabe que existe uma escala, que ele primeiro aprendeu adição e subtração, depois ele aprendeu a multiplicação e aí aprende a divisão. E isso permeia todos os conteúdos escolares, que é a questão do nível de dificuldade aumentando, a gradatividade. Uma pergunta um pouquinho sem vergonha, se me permite, como dentro do futebol. Com a tua experiência, primeiro dentro de campo e segundo, mas não menos importante, como professor de educação física, é possível visualizar naquele atleta profissional aonde que, aspas, se errou? Ele não está acertando um passe de 2 metros. Esse trabalho deveria ter sido feito nesta fase de aprendizagem dele, de acordo... Isso é perceptível dentro de categorias de base e dentro do profissional? Eu acho que sim, mas porém não é fácil de fazer isso, né? Primeiro, por que não é fácil? Porque não se tem ainda uma certeza na subdivisão de conteúdo da categoria de base, tá? Ainda não se tem assim bater o martelo, é assim, tal categoria tem que dar ênfase para isso, para isso, para isso. Não se tem isso ainda. O que se tem é um entendimento que vincula muito mais determinadas capacidades técnicas e estáticas do jogo a uma capacidade intelectual e cognitiva da idade do menino de entender ou não. Mas, de fato, a gente não sabe verdadeiramente ao certo exatamente em qual idade que o guri tem que começar a entender
de variação tática. O que a gente tem é algo muito mais na tentativa do acerto e do erro. O que a gente tem hoje aqui no Juventude que a gente está evoluindo, tá? À medida que o menino é mais novo, ou seja, as categorias primeiras, a base da pirâmide de trabalho é a formação técnica individual. Né? Aqui nós trabalhamos com 3 pilares, tá? Da formação do menino, tá? A formação técnica individual, o desenvolvimento de comportamentos táticos, que eu já vou te explicar, e o desenvolvimento de comportamentos de jogo. Tá? Formação técnica individual, já te expliquei. Comportamentos táticos, o que são comportamentos táticos? São ações e reações que o jogador precisa automaticamente exercer como consequência da sua leitura do ambiente e da situação em que ele está. Isso é um comportamento tático. Comportamento tático não tem nada a ver com 4-4-2, com 3-5-2, com 4-4-1, nada a ver. Comportamento tático é aquela interação tática que existe entre o jogador e o meio do jogo em que ele se encontra. Tá? E aí existem vários comportamentos táticos. Comportamentos de tática individual, comportamentos de tática em pequenos grupos e comportamentos de tática coletiva. Vou te dar um exemplo de comportamento tático individual. A cobertura é um comportamento tático individual, porque é uma ação de tu aproximar do teu colega que está em desvantagem para impedir o avanço territorial do adversário. Né? E tu só exerce uma cobertura quando o teu colega tem desvantagem, porque se teu colega não está em desvantagem, tu não precisa exercer a cobertura. Isto é uma leitura tática individual. Isto é um comportamento tático que precisa ser automatizado para que na hora do jogo o teu jogador saiba quando, como e por quê, sem pensar, exercer uma cobertura. Tá? E o terceiro pilar que eu te falei é o comportamento de jogo. O que são os comportamentos de jogo? Nada mais é do que a junção de vários comportamentos táticos e a utilização desses comportamentos táticos para construir modelos de jogo. Por exemplo, um comportamento de jogo defensivo, uma marcação em bloco baixo, um comportamento de jogo ofensivo, um contra-ataque. Então, são essas questões. Como é que a gente faz, então? Quanto mais tenra a idade, quanto menor a categoria, a base da pirâmide é essencialmente técnica individual. Alguma coisa muito pequena de comportamento tático e quase nada de comportamento de jogo. Eu estou te falando a grosso modo. À medida que vai evoluindo o avanço das categorias em termos de idade, a gente vai tendo uma transformação nessa pirâmide, em que a capacidade técnica individual passa a ser uma manutenção de trabalho e a gente passa a ter um estímulo muito maior do comportamento tático primeiro, que vai ser a base de tudo, e depois o comportamento de jogo. Então ela é uma pirâmide assim, flexível e mutável ao longo das categorias. Né? Mas a gente não deixa de trabalhar nada. Ponto de corte. É aqui que a pirâmide começa a inverter e eu começo a ter um maior, vamos dizer assim... Cara, o sub-15 ali é um ponto de corte interessante. A categoria sub-15, 14 e 15 anos. Né? Que já é considerada a primeira categoria mais competitiva, né? Ali que a gente começa a dar um enfoque um pouco maior para questões de comportamento tático, em detrimento só do jogo e da parte técnica, né? Eu fiquei agora na cabeça com um vídeo que eu vi, não sei se tu estava no Congresso Brasileiro de Futebol em 2014, que teve no São Rafael. Não. Aí tava o Bruno Pivetti e o Autuori, e o Bruno Pivetti mostrando vídeos na época que para mim parecia algo revolucionário, primeiro periodizador tático do Brasil. E aí ele mostrando um vídeo do Audax jogando com São Paulo no Morumbi, e algumas cenas que se me mostrassem hoje no YouTube, eu ia dizer, não, isso é gozação, isso é alguma coisa montada. Os dois zagueiros jogando atrás da linha da pequena área, junto com o goleiro, e os atacantes do São Paulo vindo para cima, e os caras tocando bola e posicionamento e tudo mais. Óbvio que ele depois aí foi questionado. Sim. Né? Pô, mas isso é muito legal de fazer com um time pequeno. Vai fazer com
o São Paulo, esse tipo de coisa. Ele diz, não, isso aí tem a vantagem de ser um time de empresários, então os empresários têm uma noção muito clara de meta de curto, médio e longo prazo, só que vocês ainda vão ouvir falar desse tipo de trabalho. 2 anos depois, o Audax, por acaso, ganhou o Campeonato Paulista, né? Foi Verdade. só por acaso. Verdade. Então aí o Paulo Autuori, na época, tirou ele do Audax, que ele estava com o Fernando Diniz, e aí nunca mais tive notícias até, mas a pensar o que está tendo no Atlético Paranaense de uns anos para cá, com o Thiago Nunes, né? Agora é tanto Thiago no Grêmio que eu acabo me perdendo dos Thiagos. Mas acho que a coisa está funcionando. Então, temos caminho ainda para trabalhar bastante tática no futebol. Ah, com certeza, mas principalmente a partir desse entendimento de que a tática não são esses números que a gente está acostumado a falar. A tática, ela remete a como o jogador deve se comportar dentro dos diferentes momentos do jogo, né? Como ele interage com a bola, com o adversário, com o colega e com o espaço. Isso é tática, né? O Cláudio aqui está nos dando uma informação. O Bruno Pivetti estava na Bulgária agora, está no CSA de Alagoas. Olha só, bom. Já sei que vai ter bom vamos agradecer ao Cláudio, então, que é o plantão esportivo da noite, é o Cláudio. Maravilha. O que acontece? O que a gente escuta e entende como sendo tática nada mais é do que ajuste. Posicionamento e ajuste. Um 4-4-2 é só uma referência inicial. O jogo começou, a gente tem pequenas e repetidas interações entre jogador, bola, espaço e adversário. E para cada uma dessas interações, o teu jogador precisa ler, entender, identificar e executar alguma coisa. Esse ato de executar alguma coisa para ajustar ou ganhar vantagem no jogo é comportamento tático. Só que não é fácil falar isso, Pablo. Falar isso para mim é fácil, mas eu sei que não é fácil de escutar isso e entender, porque a gente tem na nossa cabeça que a tática é aquela tática que a gente olha, que a gente escuta o Caio Ribeiro falando, o Casagrande falando. Aquilo não é tática. Aquilo é posicionamento, é só uma referência numérica. E pra mim, aquilo é futebol de botão, cara. E deu. Tu entende? Futebol hoje é comportamento tático e comportamento de jogo. Os treinadores que não consideram os comportamentos no seu processo de treinamento não treinam as equipes para se comportar no jogo. E aí não adianta no final de semana ficar gritando na beira do campo. Porque planejou errado, treinou errado. Não vai dar certo. É o que eu penso. Não, eu concordo totalmente. Era para terminar uma pergunta que ficou ali em várias respostas tuas. Fica muito claro o teu olhar diferenciado na formação desse atleta para que ele chegue no profissional da melhor forma possível. Só que, como a gente já conversou em alguns momentos dessa live, nós tivemos uma coisinha que podemos discutir em um outro momento, chamada Lei Pelé, que trouxe o contrato de trabalho, o primeiro contrato do atleta profissional aos 16 anos. E isso acabou por mexer de toda forma o jeito que o empresário entende o futebol, que o estrangeiro vem comprar a nossa matéria-prima. Então aí vem uma pergunta: o que nós devemos fazer ou como nós estamos fazendo? O negócio é formar esse atleta, investir dinheiro para formar o Ciro, por exemplo, para chegar aos 18, 20 anos sei lá, no Juventude, que é onde ele está agora, sabendo que muito possivelmente se ele tiver ascensão aos 16, sei lá, se o Juventude ganhou um torneio, se veio participar aqui de um torneio em Porto Alegre, e os empresários estão vendo, e esse dinheiro praticamente... Qual é o intuito de formar atletas hoje? Grande parte. É pensando no seu próprio clube ou é formando como venda já para o exterior? Tá me ouvindo, Pablo? Tô. Tá dando uma pequena falha na tua câmera, mas tô te ouvindo bem. Tá, agora voltou. Tá. Eu acredito que as coisas não são excludentes, né? E eu acredito que a maioria dos clubes forma com os dois objetivos, né?
para que ele seja útil internamente, né? Ou seja, para que ele deixe um legado técnico dentro do clube, mas que ele também seja um ativo que possa trazer receita para o clube, né? Eu acho que... Deixa eu só te interromper, porque senão eu perco essa linha Tá. aqui. Nós temos um problema de esporte aqui no Brasil, não é o futebol o problema. O esporte brasileiro como um todo, nós alicerçamos muito a ideia de que nós somos campeões. O importante é o tal do título. Então, o Inter teve aquele campeonato mundial de sub-15 que rendeu faixa. A natação, durante muito tempo, carregou a ideia de que tinha recordes mundiais dos categoria petis até a última categoria antes do profissional, do adulto, era a maior parte dos... E a gente não tinha boa parte dos nossos campeões. No futebol, onde é que isso parece? Parece, em alguns momentos, que a gente está... O futebol está muito mais preocupado em ganhar títulos, porque acredita... E estou falando de categorias de base, tá? Agora. Porque isso, de uma certa forma, chamaria a atenção dos empresários para que vissem os seus atletas e tudo mais. Então, qual é o processo que seria o mais correto hoje de formação? O mais correto hoje, Pablo, são as pessoas que estão trabalhando nas categorias de base quererem estar na categoria de base. E não usar as equipes das categorias de base como um trampolim para equipes profissionais. Porque se a gente faz isso, a gente pensa mais no resultado em detrimento do processo. A gente pensa no final em detrimento do meio, ou seja, a gente não forma. A gente resolve problemas de treinadores em escolhas de jogadores para a base que não são jogadores de futuro. Então eu acho que eu gosto de falar essas coisas porque eu sou da área e não tenho problema nenhum em falar nisso. Quem trabalha na categoria de base tem que gostar de estar trabalhando na categoria de base, vestir a camiseta da categoria de base e ser, de fato, um profissional que forma. Porque se tem algum treinador de base que quer estar lá no profissional, ele vai querer ganhar na base. E aí, às vezes, ele nem coloca o melhor para jogar, porque o melhor marca pouco. Ele bota um maior marcador porque ele não quer tomar gol. Então, o buraco é muito mais embaixo, cara. O buraco é muito mais embaixo, tá? Porque também muitos profissionais veem a base como uma projeção de carreira. Eu vou assumir lá o sub-13 e eu vou querer ser campeão de tudo para pegar o ano que vem o sub-15. E aí a gente tem um processo que ele é mentiroso, porque ele não existe, que é o processo de formação, porque o que eu estou querendo ali é replicar um modelo do profissional. Então, as diretorias têm que estar atentas, os coordenadores têm que estar atentos. Acredito que como que a gente se protege disso descrevendo e registrando processos e metodologias de trabalho que não dependam única e exclusivamente da cabeça dos profissionais que estão às frentes das equipes e que sim sejam algo planejado pelo clube e que aquele profissional que ele está vai ter toda a sua autonomia para colocar a sua cara no trabalho, mas para entregar o melhor trabalho possível dentro daqueles modelos, objetivos e planejamento que o clube tem. Então eu acho que nós precisamos no Brasil, e Juventude, e eu graças a Deus faço parte disso hoje, está largando na frente. Acho que os clubes precisam se adonar do processo de planejamento da base e não transferir a responsabilidade desses planejamentos para técnicos da base, né? Acredito que quando os clubes, assim como nós hoje estamos fazendo, pensarem dessa forma, estarão começando a tentar garantir um processo de formação verdadeiro. Com essa, meu velho, fico sem palavras. Acho que encerramos com chave de ouro. Fico muito feliz em te ver mais um grande desafio, agora numa equipe grande, equipe de Série A, que é o teu lugar, né? E que, exato, com certeza, o Juventude vai ver fornadas de novos jogadores muito em breve aí no profissional. Tá? Valeu muito pelas palavras, valeu muito por esse bate-papo. Espero numa próxima vez aí te ver, inclusive, daqui a pouco, né? Alçando voos ainda maiores dentro da própria categoria de base. Hein? Vamos ver. Pablo, muito obrigado, cara, mais uma vez. Obrigado a galera que tá vindo aqui, que passou por aqui.
O pessoal pode assistir depois, né? Esse vídeo aí, enfim. Com toda certeza. Vai ficar no YouTube, vai ficar no Instagram aqui. Pablo, de coração, obrigado a todos. Foi um prazer mais uma vez. Precisando, não sendo dinheiro, pode falar comigo. Feito, gente. Muito obrigado, Cirão. Boa sorte aí, meu velho. Notícias muito em breve do teu sucesso aí, viu? Valeu! Chegamos ao final do nosso Momento SOS. Até uma próxima, gente. Uma boa noite. Valeu, Cirão.